Bira na área. Boa noite para todo mundo. Aí só aguardando a entrada do Bira, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Cadê ele? Aí, mandei a solicitação aí, Bira. Aceitou? Fala, Marcelo. Fala, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Beleza, cara. 20 anos que a gente não se vê, Nossa, muito tempo, né, cara? não é verdade? Meu amor. Aquilo lá foi um Na- Rossello, ano Isso. 2000, Ribeirão Na Preto. Recra. Na Recra, né? Recra, né? Recreativa, é isso aí, com aquela praçona em frente. Show de bola. Isso aí. Nossa, muito bom E relembrar. aí, cara, tudo bom? Tudo Vou ótimo, começar, cara. vou começar pedindo para você se apresentar, né? Contar sua trajetória desde o dia que você se apaixonou pelo basquete ou que teve o primeiro contato até os dias de hoje. Conta pra gente aí, por favor. Quando começou? Bom, foi lá na década de 80, quando o professor de educação física me apresentou a bola laranja, que na época não era laranja, era marrom, ainda era de gomos. Professor Ginter, na escola pública aqui de Santa Cruz, na cidade onde eu nasci. Numa escola pública bem conhecida aqui no Sul, que é o Ernesto Alves. E aqui joguei, aqui estudei, depois fiz faculdade aqui em Santa Cruz também, né? Passei um tempo trabalhando, estagiando nessa própria escola, cheguei a jogar alguns jogos escolares como jogador e depois como técnico, ainda fazendo faculdade, né? Ali pelos 17 anos, aí entrou o segundo professor de educação física na minha vida, que foi o professor Reginaldo, que era meu técnico no Infanto na época, sub-16, 17, e me apresentou a NBA, e aí enlouqueci Quem para jogava nessa ver. época aí? Carinha, Dudu Ah, Jabá? uns coitadinhos ali, tal de Carinho, tal de Matt Johnson, uns caras mais ou menos, assim, Mais ou menos. não eram tão bons como esses hoje, né? Não, eles eram excepcionais, né? Acredito que eles eram fora da curva até para a época. E depois disso, fiz faculdade, acompanhei o crescimento do basquete do Corinthians em Santa Cruz. Estava bem na faculdade, né? Entrei na faculdade em 90, saí em 94. Até estava vendo hoje aqui no Facebook alguns jogadores do Corinthians, ex-jogadores no caso, amanhã vão comemorar 26 anos do título brasileiro, né? Então já vai os parabéns Eu aí para ontem, quem. eu ontem estava vendo um Zoom com o pessoal da UOL, com o Marcel de Souza, e eu estava lembrando que em 2012 eu fui em Santa Cruz fazer uma clínica dele, que eu queria conhecer o Triângulo, e era da Data Basket, que o Atos Sim, agitou com ele, acho que no Colégio União, se não me engano, no Colégio Mauá. e Cara, eu tava lá Colégio também, Mauá. rapaz. É isso aí. E assim, eu fui para ganhar conhecimento, mas o meu grande sonho era conhecer Santa Cruz do Sul, a cidade do, para mim, Pit Corinthians, o Corinthians Verde. Vai falar Isso. isso em São Paulo, dá problema, né? Dá problema. Mas Corinthians lá dá é. problema. Corinthians Verde, pô, Nossa. dá problema. É. Mas continua aí, Foi. desculpa. Não, capaz. E dali por diante, mais apaixonado ainda pelo basquete, né? Com aquela ginásio cheio, 8 mil pessoas. Aí eles ficaram campeões.
Aí veio, um pouco antes, eu tinha visto pela TV ainda o Pan-Americano com o Oscar, ainda adolescente. Então, nossa, era muita informação chegando, né, cara? A NBA chegando no Brasil através da Bandeirantes nas sextas à noite. A gente tinha pouco acesso, mas o pouco que a gente tinha, a gente ficava em casa. Imagina um guri de 17 anos ficar em casa numa sexta à noite. Isso hoje em dia é impossível. Não, a gente Impossível. ficava porque era o único jeito de olhar, né, cara, os caras jogar, né? E era maravilhoso, né? Opa, eu perdi. Será que foi só eu que perdi com essa minha internet que está meio complicada hoje? Caiu, vamos esperar ele voltar. Show, voltou, Bira. A Fabiola caiu e ele voltou aí. Vamos ver o que vai dar. Peguei. Show, voltamos. Cara, daí, depois de fazer a faculdade, trabalhei um pouco aqui em Santa Cruz com basquete já, mas com escolinhas e na escola pública onde eu te disse que eu estudei. E num dia, 26 de abril do final da década de 90, tá me escutando? Tô bem. Tá, do final da década de 90, fui fazer um amistoso lá no ginásio do Corinthians ainda, eu com os meus alunos da escola, e veio um técnico de Lajeado, que tu também conhece, X, X, lembra dele, do alemão baixinho? lembro, E lembro. ele veio convidar o Atos, nesse dia, para o Atos ir trabalhar com ele em Lajeado. Olha a história. E o Atos recusou, porque o Atos já trabalhava numa escola aqui, e estava iniciando trabalhando no Corinthians, e estava, né, pensando em ficar por aqui. E aí o X, que eu conhecia de vista, porque tinha trabalhado aqui, enfim, de escola, e aí a gente foi no restaurante do clube ali, tomar uma Coca-Cola, aí ele disse, pá, tô atrás de um técnico para levar para Lajeado para trabalhar com iniciação, queria levar o Atos e o Atos não quis, quer ficar aqui, não sei o quê, porque é mais difícil para ele. Aí eu olhei para a cara dele e disse, eu quero. Ele, como é que é? Ah, eu quero. Se tu quiser que eu vá lá, eu vou lá. Tenho pouca experiência, mas tenho muita vontade. Ah, então tá, vou te ligar. Aí demorou uns 3 dias, me ligou. Ainda era telefone fixo, meu amigo. E, e aí me ligou e disse, ó, a diretoria quer te conhecer. E aí eu fui para lá e estou lá na semana que vem, faz 23 anos, trabalhando no SEAT Bira, que é uma parceria de um colégio, SEAT, com Feito um para clube você, né? instituição. Foi uma grande coisa, né, cara? O tal do Bira, que todo mundo acha que eu sou dono, né? E na hora de pagar a conta não sou eu. É um clube, né, cara? Uma associação de basquete criada em 1955 por uns apaixonados de basquete que tinha na cidade. E o nome é Clube Atlético Birajá e o apelido é Bira também. Então foi uma coincidência maravilhosa. E Legal. aí, cara, tô aí trabalhando. Show. Fala pra gente um pouquinho do panorama do basquete no Rio Grande do Sul, assim. Base, adulto, feminino, master, escolar. Assim, Tá, vamos. o adulto eu tive uma aventura aí em 2014 que foi me deu uma dor de cabeça danada, quase que eu não passei o Natal junto com meu filho, naquele gramado basquete lá do uruguaio que se Nossa, passava por brasileiro. nossa, Eu caí que naquele golpe confusão. lá Não mas sabia que depois tu tinha caído tive lá. excelentes. Eu fui o técnico lá, a gente foi difícil, aquele Que pena, 3 que meses que eu pena. fiquei lá,
uma cidade tão capaz financeiramente, né? Tão perfeita Exatamente. assim, de várias formas, mas o cara pegou o dinheiro de todo mundo e foi embora. Fez o Desapareceu, projeto, né? pegou o dinheiro e desapareceu. É uma Mas é isso. pena. E depois eu tive experiências muito boas com a arbitragem e como técnico também em Novo Hamburgo, naquele campeonato lá muito legal. Sul-americano, é E bom, sim. apagou essa imagem ruim Que que eu bom, que tinha bom, daí. Oh, que graças a bom. Deus. Mas dá um Ah, panorama assim que eu geral vou pra te gente, dizer. por favor. Para começar, assim, eu vou te falar um pouco de feminino, assim, rapidamente. Que eu estava ainda no feminino até uns 5 anos atrás na federação, e a minha escola agora já não participa mais de feminino, então eu estou só no masculino nesses 5 anos. Mas, assim, ó, o que eu tenho observado nesses 20 anos aí é que a gente, no feminino, entra equipe, sai equipe, entra atleta, sai atleta, técnico, enfim, mas não tem uma constância muito grande, com exceção de 2 a 3 lugares, que mantém o treinador, que tem um projeto, né? E agora, por exemplo, o Corinthians de Santa Cruz voltou, estava aí mais de 15 anos sem basquete feminino. Aí a gente tem basquete feminino em Osório há muito tempo. Temos o basquete do Colégio Sinodal lá com o Leonardo Peçanha há muito tempo, mais de 20 anos também, um trabalho maravilhoso. Ele já foi até assistente de seleção brasileira. É um belo trabalho mesmo. E alguns outros trabalhos estanques, assim, né? Do masculino, hoje nós estamos passando por um momento novo, né? Com essa pandemia, mas a gente saiu da reunião da federação esse ano com uma boa perspectiva, porque houve um ajuste entre nós técnicos e a federação de que quem quisesse participar como clube do Campeonato Gaúcho teria que inscrever o Mini. E isso Bom, foi um bom. ganho maravilhoso. Então a gente chegou a 19 clubes com Mini. Muito bom. Muito bom. Estamos esperando essa pandemia passar para que a gente possa organizar e começar os jogos, né? A ideia é que, como é muitos times, que se faça 4 fases divididas, né? Em 4 etapas e uma última etapa com os 4 melhores equipes do geral. Né? Claro que não vai ter como jogar todo mundo contra todo mundo. Sim, vai faltar Nas outras, data, né? exato, né? Mas nas outras categorias ali do 13 ao 18, porque também deste ano em diante a gente não tem mais a categoria 17, a gente acrescentou o 16 e o 18, certo? Para acompanhar alguns campeonatos nacionais, quer dizer, o CBC, né? E isso acarretou o seguinte: a gente está com 8 na categoria 13, 9 na 14, na 15 são 11, na 16 são 12 equipes e na 18 são 9 equipes. Tá? Então são bons números, bastante atletas jogando. Claro que sempre tem o atleta que se destaca e joga lá de cima. Mas está muito bom, assim, a participação melhorou muito, muito depois desses últimos 8 anos de gestão do atual presidente da federação, que é o Rogério Caberlon, que era o presidente do Caxias Basquete, antes do Caxias Basquete alçar voo na Liga Ouro e depois NBB, né? Adulto, cara, eu vou dizer para ti que tá. Eu que já também fui técnico de adulto, que já participei de campeonato, já fui campeão gaúcho, já joguei NBB, dá uma tristeza, assim, porque ano passado teve 3 times. Esse ano, programado, assim, no máximo 4 times. E não mais times profissionais, como já teve o Corinthians Santa Cruz, como já teve a época nossa do Bira, de Lajeado, como já teve a época também agora do Caxias Basquete, que tenta ainda correr atrás para retomar, né? O Rodrigo correndo atrás. Mas, assim, um campeonato de amadores, infelizmente, né? Que o pessoal se junta, vai jogar, ou então o Mas pessoal junta. esse campeonato de amador, ele absorve essa molecada que sobe dessa quantidade da base que é feita aí na base? Ou traz Não. de fora, ou faz um time de velho? É, assim, ó, ultimamente tem sido assim, ó, os caras que pararam de jogar, né, que jogavam a nível nacional, alguns, enfim, voltaram, estão com 30 e tantos anos, outros atletas que não saíram daqui para São Paulo ou para outro grande centro
e acabaram estourando a idade, que estão aí com seus 26, 25, 24 anos hoje em dia, né? E completa com a gurizada da base do 18 até o 20. Também temos o campeonato 20, tá? Também temos o campeonato 20. Só que o campeonato 20 esse ano só tinha 4 equipes inscritas. Então a gente fez um arranjo com outras 4 equipes, sub-18 daí, que vão participar cada uma delas numa fase para aumentar a quantidade de jogos para essas 4 equipes. Muito Né? legal. Então isso foi uma ideia do Rodrigo Barbosa, muito boa ideia, do Caxias Basquete. Cara, e assim, de escolar, cara, a gente tá, graças a Deus, tá bem, assim, estamos tendo bons resultados. Agora, nos últimos dois, tanto 2018, a gente foi vice-campeão brasileiro, né, lá do categoria 2004, e agora, em 2019, a gente ficou em terceiro lá em Blumenau também, só que daí no Sub-17, a minha escola, né, o SEAT. E tem outras escolas fazendo um belo trabalho aqui, o Colégio Sinodal de São Leopoldo, o próprio Colégio Mauá de Santa Cruz. Então, o nosso nível escolar, perto do nível escolar do país, assim, eu vou dizer para ti que nós estamos entre os 3 a 4 estados do país. Que bom. Show. Fala para mim um pouquinho quem é que faz o basquete do Rio Grande do Sul acontecer. Fala das pessoas aí, das cidades do interior. Igual você falou desse cara do Sinodal, que eu já pitei jogo dele também, e realmente é um feminino bom, as guria grande. Isso. Fala pra gente aí, quem é que faz o basquete do Rio Grande do Sul acontecer? Quem é que merece a moral do Bira para ser citado aqui agora? Pô. Cara, assim, ó, primeiro eu vou falar de basquete de um pouco de antes, de ontem, né? Falando de algum tempo atrás, assim. Eu na minha formação como treinador, eu aprendi muito com alguns caras. 2 já não estão mais trabalhando, né? Um é o Sérgio Enloff, trabalhou em Livramento, trabalhou em Santa Cruz, foi técnico de seleção. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com o Joãozinho, o João Niederauer, que foi técnico do Grêmio Náutico União. Foi técnico em São Paulo de basquete feminino também. E hoje em dia os dois não trabalham mais com basquete, né? O Pitu, que assim como também foi meu colega no Bira, mas também foi meu adversário antes, trabalhou muito tempo na Sojipa. E principalmente a referência que eu tenho é do X, né, desse trabalho de 23 anos, que eu agreguei muito ao meu trabalho das coisas que eu aprendi vendo ele fazer, e ele deve ter aprendido, e com certeza aprendeu com outros, né? E hoje em dia, cara, assim, a gente tem técnicos em todos os lugares do Rio Grande do Sul fazendo trabalhos maravilhosos. Por exemplo, vou dizer para ti agora 3 rapidinho aí, o Toca, que está no Palmeiras, né, que é um jovem ainda, né, perto da gente, vamos dizer assim, é um moleque, mas é um moleque de futuro promissor, gosta, estuda, sabe, respeita, sabe, é um cara que eu admiro o trabalho. O próprio Atos, que tá no Único, né, que é o antigo Corinthians, agora chama União Corinthians, né, o Único, Que faz né, time muito bom no muito CBC. bom, as equipes Muito muito bom. boas, né, Joga daquele triângulo lá do Marcel lá, mas é difícil joga parar. a vida toda, e é ruim de parar, porque é o inusitado que te mata naquele triângulo, né? E Sim, o sim. Pimenta também, o Pimenta lá, o Leonardo Guimarães, Grêmio Náutico União, faz um ótimo trabalho também. O Zoba faz um ótimo trabalho há mais de 20 O anos na Zoba estava Sojipa. contigo naquela seleção lá de O 2000. Zoba, exato, o Zoba me aprontou naquele campeonato lá. Eu era o assistente, ele era o técnico. Aí no jogo contra o Uruguai, o jogo fervendo, 1 ponto para o Uruguai, o Zoba pede um tempo, olha para minha cara, o tempo é teu. Eu disse, quê? Fala aí o que é para fazer. Disse, mas não estou preparado, ele te vira. Bola no Cristiano Mirim, um abraço. Bola Naquele no ano lá mirim. era isso. Bota a bola Era no isso, Mirim. Pô, Cristiano, ainda falei com ele esses dias. Tá bem Bota a ele? bola no mirim. Tá bem, graças a Deus. Hoje ele mora Que aqui, né? bom, Mora na cidade ao lado aqui. Graças a Deus, totalmente recuperado, com uma que vida bom, que bom. direitinho. Tá trabalhando aí numa rede de farmácias como subgerente. A esposa Show, dele show. também tem filho. Tá, cara, eu Diz que eu fico mandei um feliz que hoje abraço em para dia. ele.
Com certeza, digo com Que eu certeza. cruzei com ele aqui no Rio nos tempos brabo aí que Que foi tu sabe tenso. que Mesmo assim, ele botava a bola no buraco. tu vê, né? É um baita cara que podia ter virado jogador, né? Sim, Mas tomou as decisões erradas, né? é verdade. Ainda bem que deu tempo de agora, com 35 anos, ainda ter o resto de vida, de ter uma vida boa, de ter uma vida saudável, Sim, né? sim. Mas, tamo aí. Mas, enfim, cara, esses caras, e daí tem os caras assim que são os caras que Os são os guerreiros, né? abnegados. Os abnegados, cara, que eu digo sempre, o cara que é técnico em Uruguaiana, por exemplo, né? Da O Joia, Luba, que a gente né? chama. É, Joia, eu exatamente. sei. Pô, o cara atravessa o estado para jogar, né? A todas as viagens dele, a viagem mais curtinha dele é 4 horas. Aí depois Sim, é 6, 8, 9 horas para viajar, para ir lá jogar 2 jogos, às vezes 3, né? Então tem o Bruno de Bagé, que está fazendo um trabalho legal, que o Bagé estava fora há mais de 20 anos da federação, aí voltou, fizeram uma associação lá com o Colégio Espírito Santo e a Associação de Basquete. Inclusive falei com ele hoje e estou aqui usando o espaço também para em falar mandar um abraço nisso, para ele. o Toca tá te agradecendo pela lembrança aqui, mas quem me indicou você e me deu o teu contato foi o Toca. Olha aí como é que é a vida é, Que bom, que bom. viu? Que eu te disse, é um cara que respeita, assim como eu Sim, respeito sim, ele, sim. né? O Toca, a gente foi adversário, eu técnico, ele jogador, né? Mas deixa eu só terminar, é importante o negócio do Vai, vai. Bruno, porque a casa do Bruno pegou fogo essa semana e parte da casa foi queimada, mas graças a Deus ele, a mulher e as duas crianças estão tudo bem. O prejuízo foi só material. Então eu queria usar o espaço também para falar para os basqueteiros do Rio Grande do Sul Show. todos, né? Para também dar uma moral pro cara. Hoje ainda liguei para ele, dei uma moral para ele, dar uma força, né? Nesses Claro. momentos. E Show, daí, rapaz. cara, tem muita gente boa aí para falar. Show. Me diz um pouquinho como que você vê o plano de carreira hoje em dia no Brasil de um técnico de basquete, porque a gente teve a escola de treinadores que foi para mim, uma esperança, né? Eu investi tempo e dinheiro em fazer os 3 níveis e, inclusive, o nível 2 eu estava em Goiânia, minha mulher com meu filho para nascer e deu um alarme falso. Eu cheguei em Brasília, na hora que eu cheguei em Brasília, eu liguei, e aí, que eu ia pegar o avião? Não, não, não foi nada não, só saiu o tampão mucoso, tem muito tempo ainda, pode voltar para sua clínica. E, pô, imagina se eu tivesse perdido o nascimento do meu filho por uma coisa que hoje, assim, me valeu conhecimento, é sempre uma clínica, é uma coisa a mais. Mas a capacitação que eu investi ali, quando o projeto antes, né, era que em 5 anos ninguém ia poder dirigir se não tivesse feito a escola, Exato. me chateou muito, porque eu gastei dinheiro, gastei tempo, podia ter perdido esse momento histórico da minha vida, e hoje em dia toda essa capacitação não vale de nada. Como que você vê hoje em dia o plano de carreira para um treinador que está começando ou para alguém que tenta dar voos maiores aí no basquete e essa falta da escola de treinadores? Cara, assim, ó, primeiro eu vou te dizer que eu também entrei nesse barco, né? Só não fiz o 3, eu fiz o 1 e o 2. E ali eu tinha uma esperança ali, a gente tem essa síndrome de Sassamutema, que para tudo no nosso país a gente acha que vai vir o salvador da pátria, né? Mas enfim, cara, me surpreendi negativamente também, porque estava organizado, os treinos eram bons, as pessoas que trabalhavam eram boas, a quantidade de treinadores que iam fazer os cursos. Pô, eu fiz um aqui em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, cara, tinha mais de 35 caras fazendo o curso, um fim de semana inteiro, quinta, sexta, sábado e domingo. Excelente para troca de experiência e para o próprio curso, né? E aí depois, realmente, como tu falou, a carteirinha que entregaram para nós, ela já não existe mais porque ela apagou de tão ruim que Eu era o ainda tenho material a que ela minha foi aqui, eu ter. não sei que Ah, tu mágica que a minha tem? mulher A fez, minha mas foi. ela está aí. Boa, boa, deve ter guardado bem. A minha dentro da carteira acabou. Aí o seguinte, cara, o que eu acho que talvez a gente esteja fazendo do jeito errado. Como eu te disse antes da síndrome de Sassamutema. Talvez a gente esteja esperando que venha de cima para baixo. E que essa associação nacional de técnicos nos dê um suporte. Eu acho que a gente devia fazer o caminho contrário.
acho que a gente devia procurar tentar fazer a Associação de Técnicos de Lajeado, eu e meus 3 companheiros, para daí fazer uma Associação de Técnicos do Rio Grande do Sul, seja lá 35, 40 caras, para depois a gente fazer uma do Sul brasileiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente esperou que a CBB viesse nos fazer algumas coisas que, na verdade, eles não vão fazer. Eu acho. Aí é... Eles não têm condição. Exato. Vamos falar também. de quem que é melhor, né? Não tem condição financeira, é melhor. Tá Vamos parar por aí. Vamos ser politicamente corretos. Porque é a justificativa deles, a gente não pode falar por eles. Mas eu acho que daqui a pouco a gente pode se organizar ao contrário, entende? Talvez vindo de baixo para... Eu não sei como foi criado aí na Argentina, sabe? Não tenho essa informação. Se veio de baixo para cima ou se veio da federação, da... É uma boa questão. Eu vejo a Associação Municipal de Técnicos, né? Provincial e regional, é mais ou menos assim mesmo, mas da onde que começou, que chegou nessa teia poderosa, que é hoje a União dos Técnicos da Argentina, que fundou a Eneba, que fundou não, que gerou a Eneba, o que ela é hoje, que tem em todas as cidades grandes, em todos os estados. Imagina a gente aqui no Acre e Roraima ter um núcleo da Escola de Treinadores. Sonho, então, né? Mas isso começou... Eu sei que a Escola Nacional de Treinadores começou no final dos anos 70. Então eu acho que se fosse, talvez, a forma seria a gente organizar, porque o nosso país realmente, ele é difícil por causa desse tamanho, né? Ele é difícil, para tudo. O depoimento dos caras lá de Roraima, do Amazonas, é que eles têm dificuldade para fazer uma viagem de 50 quilômetros, demora 4 ou 5 horas. É estrada de terra, é buraco, é difícil. Sim. É difícil, realmente. Claro, cada um... fazer interior, fazer isso tudo é dificílimo. Coisa que talvez aqui não tenha tanto essa dificuldade, assim. Tudo bem que lá para o Ushuaia é tudo congelado, tem o lado da cordilheira que também é dificílimo, mas, sim, assim, o norte é tranquilo. E é bem desenvolvido o basquete, assim. Mas eu gostei, eu fiquei curioso. Agora eu vou fuçar essa... Eu acho que é uma boa coisa para a gente pensar. Depois tu me manda o resultado da tua pesquisa. Sim. Vou perguntar para uns coroa que tem aqui no Rosário Central, os caras que têm 80 anos de basquete. Vou perguntar como é que... Esse deve saber bastante. Esse sabe. Mas, pô, show. Belíssima ideia. Agora eu vou entrar em outro assunto polêmico. Brasileiro de Seleções e CBC. Tu estavas lá em Poços de Caldas, né? Tava, né? Eu tava com o feminino lá. Não, o último foi no ano seguinte em Curitiba. Foi que o Paraná ganhou na masculina, isso aí. Isso, eu tava lá com o Rio Grande do Sul com 15. A gente ficou em 5º lugar. Aliás, o time do Paraná, muito bom o time. O Bruno fez um belo trabalho. Foi ontem o rapaz do Paraná, né? Isso, da tua live. Eu acompanhei a live ali, estava ouvindo, e daí eu fiquei me lembrando do time do Bruno jogando lá, e eu já conheço o Bruno há algum tempo também, é outro excelente técnico. E aproveitando para falar, para não esquecer, o seu Rafael Miller me fez muitos elogios na terça-feira e eu queria devolvê-los, porque eu gosto muito dele, acho ele um rapaz muito competente e é uma ótima pessoa também. Sim, tá? É mesmo. E aí, vamos aí. Brasileiro de Seleções e CBC. Brasileiro de Seleções. Não corre, não. Tá, não vou. Sem fugir. Cara, CBC é muito bom para quem tem dinheiro. Só isso. Quem que tem? Tá? Pouca gente. Né? Pouca gente. Porque assim, ó, é 50 mil, né? Ano. É mais de 4 mil reais. Mês. É 50 pau ano. Então, 50 mil ano dá para jogar. Aqui no Rio Grande do Sul eu consigo jogar 4 categorias. Cara, é difícil tu tirar do Amapá. O Felipe do Amapá me falou que com 50 mil anos ele fazia a base inteira masculino e feminino lá. Sem ninguém ter que pagar nada. Todo mundo de graça. Aqui eu te falo arbitragem, alimentação, transporte, tudo isso. Mas, enfim, cara, eu acho assim, ó, que o problema todo não está no CBC, o problema está na falta do brasileiro. É isso aí, eu concordo. Entende? Porque assim, o CBC tem que ser mais um. Isso. Assim como é
os Jogos da Juventude Escolar, que é um campeonato maravilhoso, maravilhoso, muito bom de ir, Maravilhoso. competitividade, atletas, tudo do bom e do melhor. Não pode reclamar de nada lá. Sim. Organização, hotel, comida, arbitragem, tudo bom, sabe? Aí tu vai para um CBC também tem, só que é para poucos, Mas, por é exemplo, para você poucos. falou agora, você tocou num assunto importante. Por exemplo, os Jogos da Juventude Escolar. Eu fui técnico do Rio em 2004, na Sub-17, e se chamava Jogos da Juventude, mas eu convoquei os melhores do estado. A gente parte do princípio que é até a lei do país, que os garotos de 17, 15, 14 anos, eles têm que estar na escola. Certo. Então, automaticamente, é um campeonato para estudantes. Quando você limita que só a escola campeã e ainda mais só o núcleo X da escola, por exemplo, o Rio de Janeiro tem o Santa Mônica, que tem alguns núcleos, mas só pode viajar a unidade que foi campeã. Então, assim, limita muito essa questão. Limita. Uma saída para o brasileiro de seleções era fazer um convênio com o COB, não sei, com o Ministério do Esporte, e voltar esses Jogos da Juventude serem convocados, convocação sem ser uma escola fechada. Convocar os estudantes do Estado, os melhores estudantes do Estado. Que aí ia suprir essa falta do Brasil de seleções. Você Ia não suprir, concorda? mas a gente ia diminuir mais um. A gente ia diminuir mais um. A gente ia diminuir mais um campeonato. Sim, também. Não, Sim, não. A gente tem que também. manter os Jogos da Juventude, na minha opinião. Mantém do No jeito que mesmo está os Jogos da molde? Juventude, no mesmo molde. Mantém a CBC, ótimo. Mas temos que fazer Campeonato Brasileiro de Base. É Tem que. nesses campeonatos que vão os melhores dos melhores. No CBC vai os melhores de quem tem dinheiro. Nos jogos Verdade. escolares, vai os melhores das escolas que têm dinheiro ou que têm atletas Trabalho. que tu possa levar para uma escola melhor. Ponto. Sim. Certo? E daí falta os melhores dos melhores, que vai englobar esses dois campeonatos e mais os meninos que Sim. estão de fora. Então eu acho que falta isso. Agora, como fazer? Eu acho que eles estão partindo de um negócio legal que o Gui Peixoto, pelo que eu sei, não conheço a figura dele, mas a primeira preocupação dele foi pagar a conta e conseguir ficar com o nome da confederação limpo novamente para que pudesse entrar dinheiro. Eu acho que isso Claro. foi maravilhoso, né? Porque do jeito que a gente estava, ele não ia conseguir de lugar nenhum, Não, você, né? você assumir terra arrasada é difícil mesmo. É difícil. Então agora, acho que agora, a partir desse momento em que foi feito esse, vamos dizer assim, esse rescaldo, né? Apagou o fogo das dívidas, agora sim, agora tem que trabalhar. O que eles não podem é sentar em cima do conforto de ter parceria com a CBC e não fazer o brasileiro de base. E esse é o meu grande medo dela. E, sinceramente, Sim. porque o que está aparecendo é que, como tem o CBC e a CBB chancela, parece que esse é o novo brasileiro de seleções, e não é. É totalmente diferente. Não é. Não é porque, por exemplo, deixa muitos estados de fora. Por exemplo, o sonho do Kelson de Roraima e do Felipe do Amapá, no final que eu pergunto qual que é o seu sonho para o basquete, eles responderam que era ter base no estado deles. Com o brasileiro de seleções, eu duvido que as federações não iam fazer o mínimo para ter Para ter. campeonato acontecendo. Por quê? Ia viajar, eles iam perder. Tudo bem, se o Amapá perdesse de São Paulo de 100 pontos, entre aspas, é normal. O desenvolvimento de um estado do basquete de outro é Tendo. gritante. A diferença é muito grande. Mas, por exemplo, Amapá e Acre, se o Acre fizesse um trabalho certinho e ganhasse de 80 pontos do Amapá, alguém ia cobrar. Opa, Alguém ia que gritar. não está acontecendo aí? O que não está acontecendo aí? Mas É o verdade. campeonato, o CBC existindo e as pessoas estando felizes, iludidas e confortáveis com isso, Isso. faz com que alguns estados simplesmente não tenham categoria de base. E isso é muito triste. Por Isso exemplo, acaba Mato com o Grosso do basquete. Sul, dos que eu conversei até agora, Mato Grosso do Sul não tem nenhum clube no CBC. Nenhuma associação, nenhum clube no CBC. Sim. Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, também não.
Olha aí, a gente já perde 5. Você é o 14º. De 14, 5 não tem. O Mato Grosso tem Sorriso, Rondônia tem o Abá, não sei como é que é o nome, mas tem um da cidade de Rondônia é do Vilhena lá. Ayrton? Ah, não, de Não Vilhena. Tá. sei. É, Não, o uma Ayrton cidade é da lá chamada capital. Vilhena. Então, assim, é assustador como que será o amanhã essa situação. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu vivi de perto essa situação, o CBC ele gera o fenômeno do êxodo e Sim, do extermínio do clube formador. Porque o garoto com 14 anos, que acabou de fazer um puta de um campeonato sub-13, e o clube dele não vai para o CBC 14, o que ele pensa no ano seguinte? Eu vou para o clube que vai para o exato. CBC. É a minha chance de jogar um Sim. campeonato nacional. E Não, aí, eu com posso, isso, eu ele posso até perde. te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? Não é por ser ruim ou por ser bom, é uma realidade. Tá? Aqui no Rio Sim, Grande do Sul, o Atos está jogando CBC, sim, certo? Então, ano passado, eu fiquei campeão do Sub-17. sim. Um menino chegou para mim, um menino que tem condição de jogar, disse assim para mim: professor, eu queria tentar ser jogador. Eu disse, cara, vamos tentar. Aí tentei, fiz alguns contatos em São Paulo. Ele chegou a fazer um teste em algum lugar, voltou. Aí disse para mim: ah, professor, tá difícil, os caras estão me enrolando, estão me atirando, me conversando, né? Aí eu Normal, disse, né? cara, é normal, né? Só que pro moleque não é normal, né? Aí eu disse, cara, vamos falar pro Atos, Sim. né? Quer aparecer nacionalmente? Quer tentar jogar? Vai Tem ter que ir que para o jogar o único que CBC. vai. Eu liguei pro Atos e o Atos, claro, ficou felicíssimo, né? Agradeceu. Gosto muito do Atos Claro. também, meu amigo. Mas eu não vou ficar segurando o guri embaixo da minha asa se eu sei que o Lógico. guri tem Não, condição também. nessa situação, eu concordo. Ele vai para outra cidade, ele vai ter onde dormir, vai ter onde comer, vai ter uma condição, vai ter estrutura. Show. O que acontece no Rio de Janeiro, e que eu via muitas vezes, é o seguinte: o garoto, por exemplo, de Niterói, que vai para a Zona Sul treinar, ele vai perder, no mínimo, entre ida e volta, 3 horas por dia de deslocamento. Fora a Mais o violência, dinheiro. Mais o mais o dinheiro. dinheiro que o clube fala: não, vem que a gente te ajuda com a passagem. Aí dá só Primeira metade, semana. ou então acaba, joga o primeiro jogo, a gente teve um Tá problema, o preso. diretor não sei o quê, tá preso, o garoto quer de qualquer jeito porque ele está investindo no sonho dele de ser jogador, Exato. perde rendimento escolar, perde qualidade de vida, que se existisse o brasileiro de seleções, isso tudo a gente vai cair no mesmo problema. Se existisse o brasileiro de seleções, ele ia poder continuar no clube da cidade dele ou do bairro dele, ter um rendimento escolar melhor, convívio com a família, etc. Não precisa cruzar a cidade para passar pela violência que é o Rio de Janeiro. E, Concordo. e ele ia ter a chance de jogar sem sair de casa. Então, assim, Isso. o CVC sozinho, eu acho nocivo. Eu acho muito complicado, porque muitos clubes, o técnico perde o tesão. Pô, eu vou ficar fabricando jogador para o cara, para ele ir para o meu rival, que aí ano que vem ele vai ganhar de mim. Uhum. Entendeu? Não é questão de prender, de botar debaixo da asa. Tem muitos clubes que Sim, liberam. O Jacarepaguá é um clube que faz isso. Acaba o ano, eles renovam todo mundo e libera para os clubes. Normal, isso é normal. Mas às vezes o garoto, a categoria dele, por exemplo, no Sub-13, o Clube Central, por exemplo, foi campeão de sim. Sub-13. Vamos supor que algum garoto desse que tivesse. Graças a Deus que o Rodrigo lá faz um trabalho que consegue convencer os garotos de ficarem mais um ano. Mas aí a partir do 15, 16 não tem mais como sustentar. Não segura. Uhum. Tá? Mas aí, pô, o garoto é campeão e vai para uma equipe que é muito pior tecnicamente que a dele, só Pra para jogar jogar. um campeonato nacional de base. Então, pô, é muito excludente, é É muito triste, é triste. complicado, é triste isso. Então, o Brasileiro de Seleções, realmente, na minha opinião, é Lá se vão fundamental. 5 anos já, né, cara? Sim, Com sim. esse ano, são 5 anos, sem Quantas são cinco gerações? gerações. 5 gerações, 5 gerações. Sim, cara, É isso é muito muito, jogador jogado fora. muito É jogador muito sem jogador. chance de ser Tá? visto. E Sabe? isso tudo, Eu vou né? dar um E exemplo para ti. o Lá garoto do. de 15 anos. Desculpa, vai, pode ir. Não. O menino lá do Bruno, que quando o Bruno ficou campeão em 2015, o menino que chamava atenção era o Mãozinho, filho do Mãozão, Sim. que agora Que tá agora no está no Pinheiros. Pinheiros. Sim. Isso. Mas e aqueles outros 11, cara?
Onde é Lógico, que estão esses caras? lógico. Será que eles todos pararam de jogar? Será que eles estão jogando? Acho que poucos. Muito poucos. Sim. Se tiver É, mais um, sabe? É uma pena isso. é verdade. Mas seguimos. Mas vamos seguir. É isso aí. Bira, agora entrando na parte dentro de quadra do Bira, assim, já passamos pelo momento da opinião. Me diz um time de NBB que você gosta de ver jogar e por quê? Pode ser mais antigo? Pode. Time do Flamengo do Neto. Por quê? Gostava muito de ver jogar. Gosto muito de ver jogar. Aliás, os times do Neto eu gosto muito de ver jogar. Né? Vou abrir um parênteses Aliás, agora para esse falar trabalho do feminino espetacular, né? é disso que eu vou falar. Vou abrir um parênteses para falar, Sim. porque eu, sinceramente, eu não sou um cara muito velho, também não sou mais um menino, mas eu nunca vi no basquete feminino da seleção brasileira um trabalho igual ao do Neto. Com Um variação salto tão defensiva. grande, né? Não, é absurdo. A variação Absurdo. defensiva, a atitude das meninas, sabe? O trabalho em grupo, o mexer a bola, o trocar a bola de lado, o espaçamento, jogar em sistema, jogar em jogada. Cara, eu achei assim, o cara tá fazendo milagre. Sim, Porque milagre, eu digo, porque tem pouquíssimas meninas de alto nível. Ele sim, não tem sim. muitos jogadores de alto nível. Ele não está numa super estrutura que ele pode Foi um contratar salto essa de intensidade, né? Foi um salto de de intensidade. intensidade. É isso aí. É isso aí. De tudo, né? E é de tudo. É muito intenso na atitude, na defesa, Sim, no ataque, no trabalho. Tu pode ver que até sim. quando as meninas falam, é diferente. Focadas, né? Firmes. Não, não é aquele papinho morno, sabe? Não, é Não uma é coisa individualista, não é nada. enfática. Sim, Não, é sim. a gente, é nós, É isso aí, sabe? isso aí. E aí o repórter, daí voltando ao Neto. Eu acho que o time do Flamengo, quando faz aquela série de títulos com ele, tem muito dele. E isso é uma prova agora na seleção feminina, que é outro ambiente, é outra coisa totalmente diferente, e ele também está fazendo um baita trabalho, sabe? Sim. Acho sensacional. E aquele time, quando eu enxergava Marquinhos com aquele tamanhão, campeão de tudo, com 30 e lá me esqueço, ele já devia ter uns 32 por aí, marcando, dando toco, Marcando. empurrando. Marcelinho marcando de leve, mas marcando. Marcando como eu nunca vi o Marcelinho marcar. Querendo, né? Marcelinho Querendo, né? Às vezes querendo, não consegue, mas atitudinal. querendo. Sim. Mas atitudinal, né, Berro? Sim, sim, Tudo sim, nessa sim, vida, sim. né? Muito atitudinal. E daí isso vem do comando, cara. Assim, eu digo que eu acho que isso vem muito dele. Sim. NBA. Qual que você gosta de ver jogar e por quê? Os times do Popovich, É 100%, né? unanimidade. Todo mundo. Não, mas não tem como, cara. Como ele não vai gostar desse homem, né, tia? O cara cata um É cara lá verdade. da Groenlândia, um da Islândia, um da América do Sul, da China, e aí ele diz, tá, agora nós vamos jogar nisso aqui e vai dar certo. E os caras acreditam nele também, outra coisa, né, importante, Sim. porque são caras ali, sei eu, 12 caras de 9 nacionalidades, Ganhando ele milhões e milhões e milhões. ganhando milhões e milhões, podia dizer aham, virar as costas e não fazer, que a gente sabe, né? A gente, pela Sim, experiência, sabe que tem cara que ganha 1 milésimo do que eles ganham e faz isso, né? é Infelizmente. verdade. Tem garoto A gente já juvenil vi. que faz isso? Pô, a gente já viveu isso, né, Beto? É Então dá verdade. pra falar. E aí, e aí, cara, esses caras, assim, ó, eu gostava muito de ver Tony Parker, Manu Ginóbili, né? Como eles eram, apesar de, e eu digo apesar mesmo, apesar deles serem excelentes, eles eram solidários no Sim. ataque. Todo mundo defendia, todo mundo fazia a sua. Mas não tinha aquele, não, só eu vou fazer 30 pontos do time. Não tinha isso, cara. Alguns, um dia era o Ginóbili, outro dia o Tony, outro dia o Duncan, outro dia, sabe? Outro dia não. Outro dia era 12 pontos de um, 14 do outro, 16 do Era outro. de acordo com a oferta, ninguém forçava nada, né? Nada. E muito interessante como eles se adequavam ao que o outro time colocava na frente deles.
Parecia que nada... Aliás, parecia que eles estavam treinados para tudo. Sim. Isso é o que passava, assim. Um segundo à frente, né? Eles estavam sempre um segundo à frente É, do jogo, né? os caras vão fazer isso. Então nós já temos o antídoto aqui, nós vamos fazer aquilo lá. E dava certo. Muito bom, muito bom. Verdade, muito bom. Um exemplo a ser seguido mesmo. Uma pena que ele já está É. numa curva Já, descendente, daqui a já não dura temos, mais já 5, temos, 10 anos, difícil, né? temos que torcer para que os caras que estão ali ao redor dele, para que o Thiago Splitter já tenha aprendido coisas com ele bastante. Sim, sim. Quem sabe aí o Thiago não pode ser no futuro um treinador de alto Sim. nível. Thiago é um menino muito Sim, inteligente, né? claro. Conheço o Thiago desde os 14 anos de idade, ele é ali de Santa Catarina. Olha, um guri muito inteligente, muito focado, tanto que conseguiu o que conseguiu, né? É Ele, quando verdade. tinha 14 anos, tu lembrou bem do Cristiano antes, né? Lá, Ele chegou a jogar um brasileiro por lá em Blumenau com Lajado, 14 anos, não foi isso? lá em Lajado, em Foi em 2000. Lajeado? Ele tinha 14 para 15 anos. Foi o brasileiro que jogou Leandrinho, jogou Chilton, umas ferinhas mais ou menos aí que tem aí. Muito bom. E a gente ficou vice-campeão, São Paulo ficou campeão, inclusive, né? E ele jogou por Santa Catarina. E o Cristiano, na época, o Cristiano Mirim, era melhor que ele. Era melhor que ele. Tecnicamente Ele era o melhor. melhor do Brasil disparado. Ele era. E aí ele foi. Só que daí o Thiago foi, acho que no segundo semestre, isso foi em maio, acho que no segundo semestre o Thiago foi para a Espanha. E aí passa na Espanha aquela enormidade, acho Aí que 8, voou, 10 né? anos. Aí o que ele era de bom e de inteligente, eles fizeram ele 20 vezes melhor, né? Mas é um baita Verdade. cara, eu acho que de repente pode ser um cara a ser pensado para o futuro. Sim, realmente. Eu nunca tinha pensado nisso, apesar dele estar de assistente agora, mas eu nunca tinha pensado nesse pulo do gato aí. Euroliga. Euroliga. Barcelona. Barcelona. Aí eu vou te dizer que eu gosto do Barcelona, mas é que quando eu vejo o Lu jogar no Real, No eu fico Real. extremamente dividido. Então, na verdade, eu gosto de ver Barcelona e Real Madrid, um contra o outro. Sim. Isso é fantástico. O clima da rivalidade dá uma potencializada na qualidade É, técnica, né? não, é maravilhoso, né? Eu, E eu os tenho, eu jogos, tenho assim para mim que eu adoro basquete de qualquer jeito. O jogo equilibrado, não importa se ele é sub 10 ou se ele é master mais 80. O jogo no pau, o jogo que tá ele é todo mundo ali diferente, né? querendo ganhar, é sensacional. É a graça do Eu, basquete. eu acho que é o grande tesão, né, do jogo. É, Porque o jogo do 80-22, 104-35, não é o tesão do jogo. O tesão do jogo claro. é o 78-79, É né? isso aí. Aquela última bola, 49-48, faltando 10 segundos, é isso aí. É isso aí. aquilo que tu não precisa fazer teste de esteira todo ano, tu sabe que teu coração tá bem. Toda final de Não é o campeonato é um meu teste de caso, né? esteira. É, Não é o meu não, caso. Eu infartei ano passado em quadra, Bira. sério, dentro da Sério. quadra. Mas Dentro da ficou quadra, faltando. tranquilinho. Tá Não, zeradinho. não, não apaguei, não. Botei 2 stents. Em menos de 2 horas eu já tinha feito cateterismo, botei 2 stents. Em 10 dias eu estava dando treino de novo. Tá tudo certo. Que demônio. 10 Tá tudo dias. certo. 10 dias. Mas tá, agora Que tá tudo quais, tranquilo. quais as categorias que tu tá aí? Cara, aqui eu tô como treinador de técnica individual do Rosário Central. Por Hum, quê? Eles não deixam assinar súmula aqui, é uma da confederação, não deixam assinar súmula se você não for naturalizado ou argentino. Então, certo. assim, o meu objetivo aqui é fazer a escola de treinadores mesmo, seguindo o plano de carreira que eu nunca pude ver no Brasil. E aí, depois que eu Que não infartei, eu comecei a existiu? pensar, cara, eu preciso correr atrás do meu caminho, ficar esperando as coisas acontecerem não dá mais não. Tá me fazendo Sim. mal. Eu preciso olhar para frente. E aquele círculo vicioso ali do Rio de Janeiro já tinha feito de tudo, já técnico de Liga Nacional, feminino, pré-mirim, já tinha apitado, Sim. apitei 4 anos, já tinha Sim, feito me de lembro que tudo tu chegou a apitar, né? pois é. E nada estava me satisfazendo até o momento que eu infartei. Então eu estou aqui, como eles criaram um programa modelo Estados Unidos e os grandes clubes da Europa, e a minha mulher Uhum. veio contratada para jogar no adulto feminino, Ah, e que eu pego aqui massa. os 15 prospectos do clube
e treino durante a siesta, que aqui é até horário de silêncio, de 1 às 3, e treino esses 15 moleques, cada um com a orientação do técnico, o que, que tem que melhorar, o que quer que faça, o que, que não quer. Sua E especificidade. isso, e tô caindo dentro da escola de treinadores, e se eu ficar 2 anos aqui, eu me naturalizo. Então, talvez no final do meu nível 2 eu já possa dar o meu pulo do gato aqui. Então, tá Que tudo legal. certo. Que E o bom, cara. Rosário Coisa Central boa. é um Inter, é um Grêmio, é um É clubaço, fortão. é o maior da cidade, é o maior da cidade de futebol, assim, tem 10 sedes, é espetacular, assim, de Nossa, estrutura, é espetacular. Tem praia particular, é praia de Rio, mas tem praia sim. particular, é espetacular. Ótimo. Ah, que bom. Fico feliz Muito por bom. ti, cara. Eu também, e esses 2 aninhos, talvez, ali, sem assinar súmula e sem estar ali na intensidade que eu sou, me deu Sim. o Som. coração dá uma acalmada também, entra nos eixos Sim. tudo de novo, talvez. Não, até para o cara É, repensar as coisas, né? sim, sim. E é outro ritmo, é para você saber chegar aqui, não é mole não. Os caras são Eu competitivos imagino. demais, são capacitados demais, é complicado. Mas vamos lá. Como que você gosta de botar o seu time na quadra? Time ideal, você tá lá, Barcelona, você tá no Barcelona jogar contra o Real Madrid. Como que você gosta de botar seu time na quadra? No mundo Cara, perfeito, porque tem tudo. no mundo, Tem no mundo 5 perfeito, pivô posso. grande que mete bola, tem os armadores Puta, excelentes. Mundo perfeito. no mundo perfeito, 2 jogadores médios e 3 altos, defesa muito forte, transição mais rápida que a defesa forte e uma grande capacidade cognitiva dos jogadores para eles entenderem espaçamento, para eles entenderem jogadas, para eles entenderem sistemas ou qualquer sandice que eu pense na minha cabeça que eles possam executar. É uma Show. brincadeira, mas é uma realidade. Sim, show de bola. Agora vamos chegar na parte boa. Tá faltando uns 7 minutinhos aí. Acho que a gente consegue até saber os seus sonhos, o seu sonho para o seu estado e o seu sonho para o basquete brasileiro como um todo. E aí depois a gente abre para perguntas aí, a gente bate papo, abre uma cerveja. Vamos aí. Nossa, que beleza. Primeiro, primeiro, né, de tudo, te agradecer, que talvez depois não dê tempo de agradecer pela Nada oportunidade que isso, cara. e principalmente pela amizade, por te rever, e que bom que tu tá bem, e eu nem sabia desses teus stand aí, Ô, e que a louco. vida siga boa e que a gente continue trabalhando no que a gente ama, né, cara? É Que é isso aí. maravilhoso. Obrigado, Cara, tamo junto. sonhos pro Rio Grande do Sul. Eu acho que o maior sonho que eu tenho pro Rio Grande do Sul, primeiro, seja que o Rio Grande do Sul volte a ter 1 ou 2 equipes a nível nacional. Por que primeiro isso? Porque tendo essas 2 coisas, vai ter mais biras que vão ir olhar no ginásio e vão querer ser treinador, e mais meninos vão querer jogar basquete. É o Bom, espelho, né? eu acho que isso é fantástico. Tá? Uh, Entre as pessoas, e daí eu não digo só do basquete, mas o basquete, como ela é 90% da nossa vida, quase, né? Que as pessoas sejam mais verdadeiras e sinceras e que elas cumpram os combinados. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer uma associação de técnicos, vai todo mundo marcar zona agora, todo mundo é amigo. Aí a primeira hora que a bola sobe, todo mundo esquece que é todo mundo ganhar, e os caras esquecem que do outro lado tem um cara que já ganhou, já perdeu, tem um cara que tem família, tem um cara que tem emprego, tem um cara que tem sangue nas veias, tem um cara que pode ficar bravo, né? Então, respeito, né? Que as pessoas têm que se respeitar um pouco mais. E claro que isso dentro do basquete também, né? E para o país, tu falou isso? Isso. O Para o sonho nosso Brasil. país, cara, que o nosso NBB cresça, mas não demais, e que eu quero dizer demais a ponto de se tornar só uma coisa mercadológica, tá? Que tem que haver esse negócio financeiro, tem que haver, sim, tem que haver bons salários, tem que haver mídia, tudo maravilhoso. Só vamos cuidar para não extrapolar um pouquinho mais e esquecer que tem as outras, as ligas do interior,
que tem os amadores, que tem principalmente as equipes que trabalham com categoria de base e que formam jogadores que vão acabar nesse NBB. Então as pessoas que regem o basquete do Brasil, eles pensem no Brasil de tudo, não só no NBB. E que esse nosso campeonato CBB que está nascendo agora, que é a nova versão, né, que ele vire um novo NBB. Que ele seja realmente uma porta de entrada para o NBB e que a gente consiga colocar 16 times numa e 16 no outro, 32 times no país jogando a nível nacional. Vai dar emprego para técnico. Isso aí, desce 4, sobe 4. Dá para fazer de tudo que é jeito. Tempo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o NBB podia ter a regra, na regra não, porque isso não é regra, é regulamento, forçando a renovação? Eu vejo muito time com coroa que prefere botar um cara de 38 anos, às vezes lá no banco, para entrar pouco tempo, do que botar um garoto para dar esses 3, 4 minutos que esse cara tem, mas por não confiar no que esse garoto pode render. Por exemplo, aqui na Argentina, na primeira divisão, é obrigado 2 sub-21, 2 sub-18. Na segunda, 3 e 3. E na terceira, que é o torneio federal, é 4 e 4. Ou seja, e mais a Liga de Desenvolvimento. Porque a galera do NBB diz, não, mas a gente tem a Liga de Desenvolvimento. Pô, joga 2 meses no ano inteiro. É muito pouco. Muito pouco. Você é a favor disso? Eu sou a favor de obrigar. Porque assim como tu falou, se tu não obrigar, e esses caras que tu diz de 38 anos, nada contra eles, muito pelo contrário, porque eles também já deram o espaço deles. Eles pavimentaram o caminho, é isso aí. Eles pavimentaram o caminho, mas também tem outra coisa. Eles estão lá também porque um cara contratou eles, porque esse cara estava inseguro de botar um moleque lá, porque se ele bota o moleque e na hora do jogo ele precisa usar o moleque, e o moleque erra e ele perde o jogo, a cabeça dele é que rola. Sim, agora, se fosse obrigado, não tinha essa discussão. Certo? Então, por isso que eu concordo contigo. Tem que ser obrigatório, tem que ser regulamento. Aí eu concordo contigo. E assim, aí às vezes vendo algumas lives até com o Nilo, que é o gestor hoje da Liga, né? Ele fala Armador muitas vezes... Armador de confusão? Ele fala muitas vezes que a preocupação da Liga é com profissionalismo na questão do quarto estrangeiro, que eu também sou absolutamente contra. Porque eles pregam isso porque eles querem um alto nível, eles querem um produto melhor. Só que se a gente não pensar na renovação, como que esse produto vai ser melhor daqui a 5, 10 anos? Sem brasileiro de base, sem escola de treinadores, sem tudo isso, aquilo que a gente já mapeou aqui. Como esse produto vai ser melhor sem a gente fazer força para acelerar essa renovação? Então, eles são muito porque isso já foi feito, né, Marcelo? Sim. Isso já foi feito, de aumentar a quantidade de atletas de fora há anos atrás, antes do Eram NBB. só 2, depois virou 3. Aumentou para 3. E aí vai tirando espaço, Tudo bem, acredito que os estrangeiros ajudam, melhoram, dá público, dá tudo. Mas tem um monte de estrangeiro ganhando $500 aí, cara, que fica 30 minutos no banco, que é só pro diretor botar na folha lá e dizer pro patrocinador que está trazendo americano, mas o cara não joga. Cansei de ver isso. Também não adianta. Também não adianta. Complicado. Não adianta. Eu sou totalmente contra. Acho que no máximo 3. E sinceramente, acho que poderia ser 2 e daqui a 2 de fora da América e de repente um sul-americano, esse terceiro. Sim. Poderia usar o Mercosul, de repente argentino, uruguaio, sabe, um paraguaio, isso sim. Claro. Então 2 americanos. Mira, temos 25 segundos. Muito obrigado. Cara, 25 segundos. Fala. Contigo, uma posse de bola, vai aí. Cara, grande abraço, prazerzaço falar contigo. Agradeço a todo mundo que nos assistiu, né? E que tu continue fazendo esse trabalho maravilhoso que tu faz como técnico e que tu continua tendo essas iniciativas como tu teve de fazer essas lives pelo Brasil. Eu tô te acompanhando.